Olá, eu sou a Marina Vitória e neste vídeo vou apresentar o meu portfólio na disciplina Projetos em Engenharia Química 3. É, Basicamente, na minha visão, esse período ele foi separado em 9 etapas. Então, na primeira etapa, a gente teve o monitoramento da composteira. Devido à greve que a gente teve no ano anterior, o nosso projeto ele teve um atraso. Então, a gente teve um atraso na nossa programação, no nosso cronograma. Então, a composteira, em vez de ser montada lá em maio e junho, ela teve que ser montada no final de agosto, que era o final do período passado. Então, no início de setembro, que foi ali a época das férias, precisou que umas pessoas do grupo fossem lá ficar monitorando a composteira. E como eu moro aqui em Lavras, eu fiquei responsável por ir lá na escola, né, durante essas 3 semanas, de 4 em 4 dias, e a Júlia com a Mari foi comigo também. Então, totalizou aí cerca de 6 dias nessas 3 semanas, indo lá na escola, verificando temperatura, fazendo o revolvimento do composto, colocando comida e tudo que precisava ser feito. Na segunda etapa, foi o UFA de portas abertas, que foi considerado como a nossa segunda apresentação. Então, no UFA de portas abertas, para aqueles que iam lá no departamento conhecer o nosso curso, a gente falava para eles um pouco sobre a nossa disciplina, falava sobre um pouco do nosso curso, falava sobre o nosso projeto, que era um projeto de extensão, a gente falou também sobre os impactos positivos que esse projeto tem para com a nossa cidade, para com a nossa universidade e para a sociedade e o meio ambiente. Então, a gente foi falando e foi passando todas as informações que gerou algo positivo, porque mostrou uma coisa que a gente faz não só dentro da universidade, mas a gente também leva o que a gente aprende para fora da universidade. Então, o UFA de Portas Abertas foi dia 4 de outubro, eu fiquei ali das 8 até o meio-dia, ali na parte da manhã, e durante outros horários, outras pessoas do grupo ficaram ali revezando até o final do dia, que era 6 horas. Aqui na terceira etapa foi a nossa primeira apresentação, que é onde a gente apresentou para o professor e para os outros alunos de PEC 1 o que a gente faria nesse período, que era a questão das análises, né, a destinação do nosso composto e tudo ali que precisava ser feito para poder finalizar. Então, teve a parte escrita, teve a parte dos slides, a gente conversou também onde que a gente faria as análises, como que elas seriam feitas, conversou em laboratórios para poder ver a questão do preço, ver a questão de quais resultados que esses laboratórios dariam para ver se tinham o interesse de acordo com o nosso objetivo do projeto, né, o objetivo final. Então, foi um período ali mesmo de organização do nosso período. Aqui na quarta etapa foi a retirada do composto no final de novembro, então a gente foi lá na escola novamente, retirou todo o composto, né? Teve também a lavagem da caixa d'água, que ficou responsável pelo Robert com a Lívia, mas a gente foi lá, retirou o composto, colocou dentro do saco para poder ser levado até lá para a UFA novamente, né, lá para o DEG, para que as próximas etapas fossem concluídas. Então, aqui temos a nossa quinta etapa, que foi o teste de pH e o teste de umidade que a gente fez lá no nosso departamento mesmo, lá no LDP. Então, a gente fez o teste de umidade usando as fitas e a gente fez o teste de umidade ali usando a estufa, a balança toda do departamento. Então, como ali para fazer o teste de umidade, o composto precisava ficar na estufa por 24 horas, então a gente foi no dia, pesou, fez a solução que precisava também pH, e para o teste de umidade a gente foi, pesou, e no dia seguinte a gente foi lá, eu com a Ana Gabriela, e retiramos o composto e pesamos para que no futuro a gente pudesse fazer o cálculo de umidade. E o pH foi feito ali no mesmo dia que a gente foi, e não precisava ficar nenhum tempo ali que a gente precisava esperar, então a gente fez ali na hora mesmo o pH usando a metodologia da fita. Aqui a gente tem a sexta etapa,
que é a etapa da secagem do composto. Nessa etapa, eu não participei, eu tinha colocado meu nome para poder ir na semana, mas eu não participei porque eu quebrei meu dedo numa confraternização, então eu, por recomendações médicas, eu não podia andar e eu não podia fazer esforço. Então, como o DEG fica num local um pouco longe da onde eu estava, que era mais ali no centro de convivência, então eu não podia ir porque senão prejudicaria o meu pé. Então foi uma parte do nosso período que eu não pude participar. Aqui a gente tem a próxima etapa, que depois que a gente fez a secagem do composto, depois do nosso período de recesso do fim de ano, aqui a gente fez a moagem e a embalagem do composto. Então a gente levou o composto lá no galpão da engenharia de materiais, mais ou menos umas 2 horas na terça-feira, e ali mesmo o técnico, né, o responsável, moeu para a gente todo o nosso composto e posteriormente a gente embalou eles no saquinho para ser distribuído depois para tanto para os alunos, para os professores, as moças das escolas, a gente também levou para casa, então a gente embalou tudo bonitinho para a gente poder levar para a nossa apresentação final. Nesse período, a gente observou alguns problemas, né? Como eu comentei no início, tem a questão da greve do recesso, que atrasou o nosso cronograma, então o nosso projeto ficou um pouco atrasado e acabou impactando agora no final, porque acabou ficando atrasado, ficou um pouco corrido para a gente finalizar tudo até a apresentação final. E devido a esse atraso, infelizmente também no laboratório que estava responsável por fazer as nossas análises, teve uma falha em algum dos equipamentos dele lá, o que também fez com que o nosso período de tempo para recorrer ficou muito pequeno. Então, a gente não teve muito o que fazer, a gente não teve uma solução e acabou ficando muito em cima a gente recorrer a outro laboratório para poder fazer as nossas análises. Porém, a disciplina, né, tirou a gente da zona de conforto, o que é muito bom a gente poder trabalhar fora da nossa universidade, né, a gente lidar com pessoas, lidar com o grupo, conseguir trabalhar em equipe, então acaba que no final tem um objetivo, a gente acaba ficando com uma sensação boa de objetivo concluído, o composto ficou pronto, né, todo o trabalho, todo o esforço que a gente teve durante esses 3 períodos, né, durante esse 1 ano e meio, acaba que no final vale a pena. Então, esse projeto, ele exige da gente, porém é um projeto muito bom, é um projeto muito significativo para o nosso curso, para a nossa vida acadêmica, e eu vou levar como um aprendizado para a minha vida daqui para frente. Então, eu agradeço aos professores, agradeço a todos que ajudaram, né, o Thiago, a Renata, todos os docentes, e eu agradeço por toda a ajuda que vocês deram para a gente durante esse período, de PEC, né, foi mais uma etapa concluída e muito obrigada. Aqui foram as nossas referências e os links que eu utilizei para poder fazer tanto a introdução e tudo mais dos slides e a gente conseguir seguir tudo certinho, e tudo embasado o nosso projeto. Muito obrigada.